Pessoal, abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 6. Gênesis 6, a partir do verso 5. O texto bíblico diz assim: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São essas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Vamos até aí. A gente conhece bem essa história. Algumas pessoas pensam que é conto da carochinha, mas a gente sabe que não. Inclusive, recentemente eu tive a oportunidade de ir lá nos Estados Unidos, em Kentucky, onde tem uma réplica da Arca de Noé, e ali tem as evidências geológicas de que o mundo passou por uma grande inundação. E há várias expedições que apontam que já foram encontrados alguns restos no Monte Ararat que podem corresponder, calcificados, fossilizados, que podem ser restos da Arca de Noé. Mas é claro que Satanás não vai querer que essas evidências venham à tona. Ele quer que a Bíblia continue sendo encarado como um livro fantasioso. Bom, nós não precisamos de evidências científicas nem geológicas, embora muitas delas já existam. Nós não precisamos delas porque nós não caminhamos porque vimos, mas caminhamos por fé. Não é isso? Mas tem algo que está acontecendo aqui, nesse momento da história humana, que também está acontecendo hoje. A terra está corrompida, cheia de violência por todos os lados, por causa do ser humano. Por causa do ser humano. A iniquidade cresceu de tal maneira, e a gente está vendo isso, gente. Quem tem aí dos 40 para cima, a gente conhece um mundo de um jeito. Há 40 anos atrás o mundo era de um jeito. Hoje é completamente diferente. Em tudo. Não é só no crescimento da tecnologia, não. Mas a gente vê literalmente o amor se esfriando, a impiedade crescendo. O que era certo virou errado.
Eu me lembro na época de criança, que o que a polícia falava, o que os pais falavam, o que os professores falavam, era a mesma coisa. Não tinha para onde você escapar. Um fortalecia o discurso do outro, um ajudava o outro, um defendia as costas do outro. Você chegava em casa reclamando do professor, o pai virava para você e falava assim: boa coisa você não fez. Você falava mal do seu pai para sua mãe, para o professor, o pai falava assim: não fala mal de sua mãe não, porque é por causa dela que você está aqui estudando. Ela está lá se matando de trabalhar para você estar aqui estudando. Quer dizer, havia uma concordância, uma coerência. Hoje não. Hoje o que você planta, o outro vem e arranca. E isso mostra para a gente um mundo em declínio, nenhuma novidade. Quanto mais o ser humano fica distante de Deus, não tem jeito de melhorar, gente. Quanto mais falsos ídolos, a idolatria do self, meu desejo é prioridade. Quanto mais isso vai se intensificando, mais decadente o ser humano vai se tornando. Então, o que aconteceu na abertura das Olimpíadas não é nada além do resultado de uma sociedade divorciada de Deus. E é o seguinte: como nós temos um coração adorador, se o nosso coração não adora Deus, vai adorar qualquer outra coisa, mas não vai ficar vazio. E aquilo que eles estavam praticando lá era a verdadeira religião, a religião dos desejos, a religião da própria vontade. Então não dá para a gente esperar que sem Deus o homem se conserte sozinho. Só que ele não sabe disso. Para isso que a igreja está na terra, para anunciar que não há salvação na sua ideologia, na política, naquilo que você acredita, no seu desejo, no seu prazer, na busca pela sua felicidade. Salvação é só em Jesus Cristo. E aqui, Deus dá uma ordem. O texto fala que Noé era um homem justo e íntegro. E por causa de Noé, toda a sua família entrou na arca. Será que nós somos encontrados como Noé hoje? Quando o Senhor olha do céu e vê essa terra corrompida, quebrada, infiel, será que Ele pode te encontrar e me encontrar como alguém que anda com Ele? Porque o texto diz para a gente: Noé era um homem justo e íntegro, ele andava com Deus. Andar com Deus, gente, não é alguma coisa que acontece de domingo, não. Andar com Deus não é um encontro de vez em quando. Quando você anda com Deus, Ele faz parte da sua vida. Suas decisões são tomadas voltadas para Ele. Senhor, é isso que o Senhor quer? Qual é a sua vontade? Onde eu devo ir? O que agrada ao Senhor? Eu estou obedecendo às suas palavras? Noé andava com Deus. Isso fala de ter intimidade com Deus. E quando Deus olha para aquela terra quebrada, corrompida, cheia de maldade e violência, Ele encontra Noé. É um homem justo e íntegro. Por conta própria? Não, porque ele anda comigo. Gente, nós somos influenciados pelos ambientes. Nós somos influenciados por aquilo que está ao nosso redor. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a gente tem que amar a todos, indistintamente. Jesus entrava em tudo quanto é lugar, convivia com tudo quanto é pessoa, mas Ele permanecia íntegro.
Agora tem gente que fala assim, não, eu posso ir em qualquer lugar, Helena. Jesus também ia. Só que tem um negócio, uma diferença. Jesus se sentava na mesa e quem mudava era a galera que se sentava com ele. Ele não mudava. Você pode ir em qualquer lugar, você pode sentar em qualquer círculo, você pode frequentar qualquer lugar, desde que você esteja dirigido pelo Espírito Santo. Porque o que afunda o barco não é a água que está ao redor do barco, é a água que entra. Então muita gente vai, eu vou fazer evangelismo. Foi Deus que mandou? É para você ir naquele lugar, você está sendo dirigido por Deus, Deus está indo junto? Ou você está indo com a desculpa de evangelizar? E quando você pensa que não, ficou por lá mesmo. Você é que foi influenciado. Você é que foi mudado. Nós não temos que impedir os nossos filhos de ir para a universidade. Mas nós temos que preparar os meninos. Porque senão a água que está em volta vai entrar. Eles têm que ser cheios do Espírito Santo. Porque quando você está cheio de alguma coisa, não tem jeito de entrar mais nada. Se eles estão cheios do Espírito Santo, eles vão saber discernir entre o certo e o errado. Mas Noé andava com Deus. Noé tinha intimidade com Deus. Noé era amigo de Deus. Por isso que Deus podia contar com Noé. E ele falou assim, eu vou te dar uma missão, Noé. Eu vou te dar uma missão. Você vai construir uma arca. E essa arca vai salvar muitos animais que eu quero preservar. E também vai salvar a sua própria família. A primeira pergunta dessa noite é: você anda com Deus? Ele pode contar com você para ser um instrumento de transformação e de proteção da sua família? Ah, mas eu não sou casada. Você é filha? Por que a gente acha que só a responsabilidade, quando a gente está em família, que a responsabilidade é só do chefe da família? Se o chefe da família não tem condição, ainda não entendeu, ainda não encontrou a salvação, você pode ser o Noé da sua casa. Você pode ser um instrumento de Deus para entrar a bênção na sua casa. Raabe, a prostituta em Jericó, ela escondeu os espias e elas falaram assim, olha, eu quero que salve a minha família. A minha mãe, o meu pai e os meus irmãos. Raabe era solteira. Depois ela se casou com Salmão. Mas naquela época ela era solteira, tinha uma vida horrível, mas ela reconheceu que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. E ela falou assim, eu quero salvar minha família. Ela foi a responsável pela salvação e o resgate. Quando Jericó foi destruída, a casa de Raabe permaneceu. A mãe dela, o pai dela, os irmãos dela foram salvos por causa dela. E Deus a colocou na linhagem do Messias. Então, todos nós aqui, independente do seu lugar dentro da sua casa, se você é filha, se você é mãe, se você é pai, se você é irmã. Ah, Helena, na minha casa só eu que creio no Senhor, só eu que fui batizado, glória a Deus, então é por você que vai entrar a bênção. Mas você precisa se posicionar como Noé. Noé andava com Deus. Não seja só um frequentador de igreja, ande com Deus, tenha uma vida com Ele. Gente, o que mais acontece é a religiosidade, é quando você tem uma vida dentro daqui da comunidade, dentro da igreja, dentro da família 61, você é uma pessoa, mas lá na sua casa você é outra. A vida cristã não é compartimentada. Quando você anda com Deus, você é a mesma pessoa em qualquer lugar que você estiver. Se você está no boteco, você está com Deus. Se você está no mercado, você está com Deus. Se você está no hospital, você está com Deus. Se você está dentro de casa, você está com Deus. Se você está na igreja, você está com Deus. Você não tem duas caras. A vida não é compartimentada. Ou Deus tem a sua vida inteira, ou Ele não tem nada. Ou Ele é o dono de tudo, ou Ele não vai pegar resto. Noé tinha uma aliança com Deus, uma vida com Deus, andava com Deus, e Deus falou, eu vou fazer uma aliança com você. E aliança, gente, é compromisso.
E quando a gente tem um compromisso, a gente age de acordo com ele. Eu sou casada quando o João está e quando o João não está. Eu tenho uma aliança com o homem. E eu vou ser leal a essa aliança, se ele está ou se ele não está. Noé era um homem confiável, por isso Deus podia fazer uma aliança com ele. E aí quando Deus convoca Noé, e a gente acabou de ler isso aqui, ele obedeceu às instruções do Senhor. Deus passou todo o programa de construção da arca para Noé. Eu fico imaginando, gente, quando Noé chegou em casa, falando com a mulher dele, com os filhos dele, que ele ia ter que construir um barco enorme, porque ia cair água do céu. Nunca tinha chovido. Você imagina o povo pensando, a família dele assim, é doido? É doido. Não fazia sentido. Eu fico imaginando a zombaria da galera, quando ele começou, ele e os filhos começaram a construir a arca. A zombaria que rolou. Ah lá, um barco no meio do nada. Um barco, aqui não é, tem mar por aqui não é, o mar está longe. Ou não é, esse barcão seu não cabe no rio não, querido. Eu fico imaginando as gracinhas, a zombaria. E fico imaginando que a galera ali da cidade devia até entrar no barco. Deixa eu ver, como é que está ficando, hein, Noé? Anos e anos e anos construindo o barco. Não foi de uma hora para outra também não. Mas ele obedeceu. E o bichinho não era pequeno não, gente. Quando a gente vai lá no Kentucky ver o tamanho do bicho, porque eles fizeram nas dimensões originais. É fascinante. Você pensa assim, meu Deus, como é que ele fez isso? Numa época sem as ferramentas. Mas aí você dá uma olhada na habilidade que a construção rudimentar tinha, né? Você pensa assim, que coisa linda. Agora que deve ter dado trabalho, deve. Madeira de cipreste. E quando eu fui pesquisar um pouco sobre por que Deus mandou a madeira de cipreste, eu não acho que tenha sido coincidência, não. Deus não é Deus de coincidências, né, gente? O Senhor se compara a Ele mesmo com madeira de cipreste. Lá em Oséias 14:8, ele diz assim: ó Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos? Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Eu sou como o cipreste verde, de mim procede o seu fruto. Olha que lindo. O próprio Senhor diz: eu sou como o cipreste verde. É de mim que procede o seu fruto. As folhas do cipreste são usadas como remédio. O Senhor é a nossa arca. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor é o nosso remédio. É dele que procedem os nossos frutos. E aí, Noé cumpre a sua missão com a sua família. Ele começa a construir. Ele obedece. Lá, naquele lugar, sem nenhum propósito de ter um barco. Noé não construiu perto do mar. Não fazia sentido. Mas ele obedeceu. A palavra de Deus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Quantas vezes, meus irmãos, nós queremos a bênção na nossa casa? Queríamos ter um casamento abençoado, filhos abençoados, noras e genros abençoados. Queríamos ter um relacionamento bacana com os nossos pais e os nossos irmãos consanguíneos.
mas a gente não obedece. A gente não obedece em coisas pequenas. E essa é uma característica de quem não anda com Deus, só anda com a religião. Será que você tem obedecido a Deus? Gente, essa pergunta, ela está mexendo muito comigo ultimamente. Porque a gente tem uma obediência seletiva. A gente obedece a Deus só naquilo que interessa a gente, ou só naquilo que pode trazer grande ruína aparente. Então, eu estou obedecendo a Deus, hein, Helena? Eu não adultero, eu não roubo, eu não mato, estou cumprindo as leis. Mas você inveja, cobiça, sonega, mente, tem raiva, deseja vingança, não ora, se assenta diante da impiedade e consome, financia tudo que Deus abomina com o seu consumo. Normalmente a gente se preocupa com a obediência aparente. E a obediência que, se não acontecer, imediatamente vai trazer dano. Mas a gente se esquece que o que corrói os vinhedos são as raposinhas. As pequenas coisas. Ninguém tropeça em montanha. Se você encontrar um pedregulho no meio da rua, o que você faz? Desvia dele. Agora, o que joga a gente no chão? Cascalho, brita. Às vezes, não precisa nem ser uma pedra, areia. Coisa pequena. Coisas, às vezes, imperceptíveis aos nossos olhos, é que provocam a nossa queda. Será, meus irmãos, essa é a segunda pergunta da noite. Você tem obedecido aquilo que o Senhor já te disse que você deve fazer? Quantos cultos você já deve ter ouvido, quantas mensagens, quantas palavras, dizendo que você deve ser o defensor do seu lar, que você deve fazer o culto doméstico, que você deve pagar o que é justo pagar, que você não pode fazer associações com o inferno e com o inimigo, que você tem que fechar as brechas, que você tem que se arrepender dos seus pecados, que você tem que buscar ajuda para as suas áreas de vulnerabilidade e tentação. Às vezes você já fez encontro de casais, você já aprendeu tanta coisa, mas você continua consumindo pornografia, continua tendo conexões que não é para acontecer com uma pessoa de um outro sexo. Você já é casado, você tem uma esposa, seu cônjuge deve ser o seu melhor amigo, sua melhor amiga. Você já sabe disso de cor e salteado, mas está com aquela conversinha fiada no WhatsApp. Isso não é obediência. Deus já falou, Deus já falou, Deus já falou. Você já sabe o que é certo, mas você insiste em flertar com o pecado. O Senhor já falou para você, esposa, que o seu casamento é uma bênção, que a sua família é uma bênção, mas você cuida da sua família de qualquer jeito. Você é negligente, omissa, irada, preguiçosa. Isso tudo é pecado, gente. Mas a gente pensa que não. Nós temos que andar num caminho de obediência. Pedir o Espírito Santo todo dia: Espírito Santo, obrigado pela vida que o Senhor me deu hoje. Me ajuda a viver esse dia que glorifique o seu nome, que eu sirva aqueles a quem o Senhor quer abençoar, que comece dentro da minha casa. Eu quero ser uma bênção para a minha família, porque se eu for uma bênção para a minha família, eu vou ser uma bênção em qualquer lugar. Se eu for de verdade dentro de casa, uma mulher de Deus, eu vou ser uma mulher de Deus em qualquer lugar. Obediência começa diante das pessoas que te veem sem as máscaras sociais, que conhecem quem você é, quando você está de TPM, quando você está de mau humor, quando você está com o olho virado, enfim. É aí que você tem que ser uma bênção. É para essas pessoas que te conhecem mais intimamente que você tem que ter uma bênção. Por que a gente acha que a gente pode fofocar com o marido? Com o marido pode? A mulher sábia edifica. O marido
cheio de Cristo, ama a esposa como Cristo ama. Cristo não abusa a igreja, Cristo não bate na igreja, Cristo não lança palavras malditas sobre a igreja. Meu irmão, se você está amaldiçoando sua mulher e tratando ela mal, suas orações não estão sendo ouvidas. É o que a Bíblia diz. Não trate a sua esposa com amargura, senão o Senhor não vai ouvir as suas orações. Mas vem para todo mundo para a igreja, paz do Senhor, a graça é a paz. Chega no carro ali, vomita no outro, amaldiçoa o outro, fala mal do outro, desfaz do outro, humilha o outro. Ou então fala em tom de brincadeira todas as suas críticas para o seu cônjuge na frente dos outros. Isso não é amor, gente. É para você tratar a sua esposa como você trata você mesmo. Defenda a sua esposa, proteja a sua esposa. Você não abusa ela, nem verbalmente, nem emocionalmente, muito menos fisicamente. Fisicamente não é só contra o Senhor que você está fazendo, você está fazendo contra a lei. Se chamar a polícia para você está batendo na sua esposa, meu irmão. Isso é crime. Isso vale para as mulheres também que pensam que cara de homem é tamborim. A Lei Maria da Penha não contempla só uma violência contra a mulher, não, tá, gente? É violência doméstica. Tem homens que apanham da mulher, pasmem. Nós estamos num tempo tão doente que as mulheres batem nos homens. Só que os homens não querem denunciar. Triste. Mas cara de homem não é tamborim, não, querido. Não sei porque que eu estou falando isso, não, mas Deus sabe. Noé e sua família obedeceram ao Senhor. O Senhor fala para Noé aí no verso 18: mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Toda a casa de Noé foi abençoada, porque ele caminhava em obediência. Mais um passo, a família de Noé se uniu e eles trabalharam juntos no projeto de Deus. Gente, a família não é um pai puxando o fardo de uma esposa e dos filhos, não. Não é uma mulher puxando o marido preguiçoso e os filhos, não. Família é um lugar de cooperação. Todo mundo tem um papel na família. Você pode cooperar para a sua família ser uma família saudável, para a sua casa ser um lugar agradável, para a comunhão de você ser bendita. Toda a família de Noé se envolveu no projeto. Noé não construiria a arca sozinho, ele não conseguiria construir a arca sozinho. Deus chamou Noé e toda a sua casa, porque Deus é assim, gente. Deus trabalha intencionalmente com famílias. Ele começa o mundo com uma família. Vem Noé para resgatar, para reiniciar uma família. Depois ele chama Abraão e Sara para começar um projeto, um povo, uma família. Dá para eles filhos. Depois de Abraão vem Isaac. Isaac constrói uma família. Depois dos seus filhos vem Jacó, que lutou com Deus, se transformou em Israel, que dá o nome do Estado de Israel até hoje. E uma família, e da família veio Judá, e de Judá veio Jesus. Ele vai trabalhando com famílias ao longo de toda a história bíblica. Quando ele enviou Jesus, Jesus podia ter aparecido, brotado lá no deserto, mas Deus coloca no ventre de Maria. Deus Pai coloca Jesus em uma família. Ele chama José e fala: não tema receber Maria por sua mulher, seja o pai terreno do meu filho.
Deus trabalha em famílias, e é por isso que Satanás tem ódio desse projeto de Deus, e ataca famílias. Por que a sociedade está quebrada? Porque as famílias estão quebradas. O que está vindo para a rua é só o reflexo do que está acontecendo dentro de casa. E aí a gente pensa, graças a Deus, nós recebemos Jesus, estamos aqui na arca. Será? Satanás é sutil, gente. Você está deixando o tablet educar seus filhos? Você sabia que o celular, ele gera ansiedade nas crianças? Vicia. Por que você acha que esses meninos estão matando pai e mãe que toma celular? Vocês estão vendo a notícia, gente? Lá em Minas Gerais, adolescente, a mãe achou que ela estava demais no celular, tomou o celular, ela trancou a mãe e o pai dentro de um apartamento, tacou fogo no apartamento. Os vizinhos conseguiram acudir, porque o apartamento era no 2º andar, os vizinhos colocaram os colchões e eles se salvaram. Mas se fosse num andar mais alto, morria. O outro matou o pai, a mãe e a irmã. E ficou 3 dias com os corpos dentro de casa e ninguém sabia que os caras estavam mortos. Por causa de quê? Por causa de celular, vício em tecnologia. E você acha lindo. Por quê? Porque dá trabalho cuidar de filho. Precisa de intencionalidade, precisa de entrega, precisa de renúncia. E é mais fácil você colocar na galinha pintadinha, no 3 para lavrinha e falar assim, assiste aí, cala a boca. Vocês acham que isso é cooperar para a geração de uma família saudável? Você está cooperando com seus filhos? Gente, tem um déficit intelectual nas crianças, porque elas estão tão acostumadas e são só estimuladas. O problema não é só o vício. Quando você tira a sua criança das telas e deixa elas desenvolverem processos naturais, brincadeiras naturais, ter contato com a natureza, se sujar na lama, isso tudo desenvolve inteligência. Se os meninos não têm botão, eles não têm iniciativa para nada. Nós estamos aleijando uma geração inteira. Curioso, todo mundo que é ligado à tecnologia e fabrica tecnologia, os filhos não têm acesso. E outra, as imbecilidades do TikTok é só para o Ocidente. Porque o Oriente, só ciência, pesquisa, o fomento de querer que os meninos leiam mais, conteúdo bom que estimula a inteligência, vai para eles. Agora, para o Ocidente, tem um determinado projeto de emburrecer o Ocidente. E a gente está, ai, que legal, que legal. E expondo os nossos filhos a isso. Nós precisamos de cooperar. A família de Noé teve trabalho, gente, trabalho de anos. Esse barco não foi construído de uma hora para outra, não. Eu fico imaginando derrubar cada árvore de cipreste, serrar cada tábua, deixar secar, sei lá qual que é o processo, lixar, colocar em ordem, virar aquela obra imensa. Deu muito trabalho, levou muito tempo. A gente às vezes passa a vida inteira destruindo a família e quer que Deus cure ela assim, ó. Os filhos vêm e cooperam, o marido vem e coopera, a esposa vem e coopera. Cada um tem um papel definido, mas nada te impede de participar e cooperar no processo do outro. É família, é parceria. É jogo de frescobol. No jogo de frescobol, né, um tentando derrotar o outro. Um joga a bola boa para o outro devolver a bola boa. E quanto mais a bola fica no ar, todo mundo fica feliz. A família devia ser gerida dessa forma. Então, se a sua esposa trabalha fora e traz também dinheiro para casa, por que você não lava a louça, meu irmão? Se todo mundo suja, todo mundo limpa. Isso não é humilhante? Isso é parceria.
Tenham combinados. Porque se todo mundo trabalha junto e limpa junto, também sobra mais tempo para curtir junto. Vamos ter um tempo junto. Vamos fazer uma aula de piano, de violão, de bateria. Vamos fazer alguma atividade familiar juntos. Vamos fazer um piquenique. Mas quando sempre tem um sobrecarregado, emocionalmente, fisicamente, na tarefa doméstica, a família é um fardo. E não é para a família ser um fardo. A família é para ser um oásis. A família é para ser um lugar seguro no meio de um mundo em trevas. A família precisa, a casa da gente precisa ser um lugar para onde a gente queira voltar. E o que você está fazendo para tornar da sua casa um lugar que os outros membros da família queiram voltar? Como você está cooperando com isso? As pessoas sentem saudade de você? Ou fica assim, ai meu Deus, está na hora do papai chegar. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, papai vai chegar, papai vai chegar. Ai, a mãe vai chegar, a mãe vai chegar. Ai meu Deus, não arrumei a cozinha, a mãe vai chegar. E a mãe chega do trabalho, que porcaria que é essa? Que sujeira dessa pia que é essa? Quando todo mundo coopera no processo, a vida fica mais leve. E a terceira pergunta é, o que você está fazendo para cooperar com o projeto de Deus para a sua família? Porque todo mundo na família de Noé cooperou. Lá em Efésios 6, 1-4, diz assim, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Nos textos anteriores, os versículos anteriores falam, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por elas. Mulheres, respeitem seus maridos como ao Senhor. As instruções estão aqui. O próprio Jesus disse, se uma casa estiver dividida contra si, tal casa não poderá subsistir. A arca levou anos para ser construída. Persevere. Às vezes você já está lidando com os frutos da sua negligência. Às vezes você já está lidando com uma consequência de uma má gestão da sua família. Às vezes já tem um filho longe do evangelho, já tem um casamento abalado, já tem uma traição na conta. Às vezes foram anos de negligência. E aí, gente, tem que ter paciência para reconstrução, intencionalidade, perdoar todo dia, entrar por esse caminho do perdão. Gente, o Senhor instituiu o perdão como uma ordenança, não como uma sugestão, uma ordenança. Sabe qual que é o maior problema dentro das famílias? A falta de perdão. Outro dia eu fui sentar para conversar com um casal, e a esposa falou todas as queixas do marido, e o marido calado ouvindo. Aí o marido começou a falar as queixas dele. Aí ela ficou interferindo na hora dele. Não, fica quieta aí. Agora é a vez dele, ele vai falar. Aí ele falou tudo. Aí ela falou assim, você me disse isso. E ele olhou para ela e falou assim, há quanto tempo eu te falei isso? Ela falou assim, há 10 anos. E ele falou assim, eu já te pedi perdão.
Ela falou assim: eu sei. Então por que você está falando isso agora? Porque você falou. E aquilo que ele falou há 10 anos estava modelando tudo que ela estava fazendo a partir de então. 10 anos. Ele teve uma fala infeliz. Ele se arrependeu da fala. Ele pediu perdão. Ele reconheceu que ele errou. Ele pediu perdão. E o que ela estava? Arrastando um defunto há 10 anos. Há 10 anos ela estava abraçada com um saco de lixo. Há 10 anos carregando aquela amargura por causa daquilo que ele falou. Eu perguntei para ela assim: ele já te falou coisas boas? Já. Você lembra de alguma? Lembro. E essas coisas não foram suficientes para apagar a coisa ruim que ele falou? A gente perdoa a amiga que pisa na bola, perdoa o irmão da igreja que pisa na bola, perdoa o pastor que pisa na bola, pediu perdão, a gente perdoa. Mas o marido não? A mulher não? Gente, o exercício do perdão começa dentro de casa. A gente precisa perdoar para romper, para seguir adiante. E para que haja mudança, transformação. Às vezes Deus não fez tudo o que Ele pode fazer na restauração, porque Ele não tem material. Você sonegou o perdão. Tem que haver perdão. Como o projeto de Deus para Noé levaria tempo, nas nossas casas também leva, meus irmãos. Coisa boa, olha, destruir. É só você vir com aquela bola enorme de ferro na demolição de uma casa. É ou não é? Ou só arriscar um fósforo. Pega uma casa antiga, às vezes um patrimônio tombado da humanidade. Põe um pouquinho de gasolina assim, ó, e risca o fósforo. Em menos de uma hora está tudo destruído pelas chamas, é ou não é? Para você destruir uma casa, gente, basta uma atitude errada. Basta uma escolha errada. Você destrói o seu casamento e você deixa um rastro de destruição para a sua descendência. Mas para construir tem que ter projeto, tem que ter material, tem que ter cuidado e tem que ter tempo. Mas vale a pena. Porque destruição não deixa nada. Mas construção deixa um legado para as próximas gerações. Deixa uma casa segura que vai reverberar para as gerações, gente. A escolha que você faz agora na sua vida, no seu casamento, com seus filhos, está semeando para os seus netos, para os seus bisnetos. Vocês viram que a apóstola estava contando aqui? Que o avô dela nem era crente, mas decidiu, era um comerciante bem sucedido, decidiu: eu vou construir igrejas e entregar para pastores. E olha o que Deus está fazendo através da serva do Senhor. Deus não esquece das sementes que se plantam no reino dele. A Cris está colhendo o que o avô dela plantou. O que você está deixando para os seus netos, querido? Às vezes a gente trabalha tanto para deixar herança. Eu já falei com meus filhos, ó, vocês não têm herança não, tá? Só tem essa casa e ela não vai ficar de herança. Vou viajar com seu pai. Vou investir em missões. A herança que eu tinha que dar para vocês eu já dei. Um casamento equilibrado, feliz, fidelidade do seu pai. Dei escola e educação para vocês e ensinei a vocês o principal, o caminho do Senhor. Isso o ladrão não pode roubar, o governo não pode confiscar, isso ninguém toma de vocês. Invista no que é eterno, meu irmão. Às vezes você está trabalhando igual um camelo para deixar herança para o seu filho. Deixa caráter, deixa temor do Senhor, deixa fidelidade.
Ame a mãe deles. O apóstolo Paulo diz assim aos romanos: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. É assim que a gente constrói aquilo que o Senhor quer construir dentro da nossa casa. A próxima atitude de Noé foi o que ele fez assim que ele sobreviveu ao dilúvio. As águas vieram, o projeto ficou pronto. Os zombadores todos, quando começou a chuva, quiseram participar do projeto, mas aí já era tarde demais. E foi Deus que fechou a porta, porque se fosse Noé, ele abria. Você já imaginou as crianças, as mulheres gritando do lado de fora: abre, Noé, nós queremos entrar, Noé, perdoa, Noé. Foi Deus que fechou a porta. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Aquele abre, ninguém fecha, mas aquele fecha, ninguém abre. E o juízo veio. E ali dentro da arca, o trabalho continuou. Cooperação, unidade. O projeto ainda não tinha acabado. Estava todo mundo ali trabalhando. Imagina cuidar daquele tanto de bicho. Que budum subiu, o cheirão. Mas quando eles desceram da arca, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Construíram uma casa para eles? Saíram correndo, até que inferno! Foi isso? A Bíblia fala que a primeira coisa que eles fizeram foi um altar. Noé levantou um altar ao Senhor. E tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis 8, 20 e 22. Por causa da obediência de Noé e da família de Noé, nós somos poupados. A terra ainda não foi destruída, porque Deus, quando olha para a terra, Ele enxerga a gente através de Jesus e do sacrifício da cruz. E Ele certamente cumprirá a promessa que fez a Noé. É tão interessante que aquilo que é o símbolo da aliança de Deus com o homem, que não ia destruir, se tornou um símbolo de impiedade, de afronta a Deus. É assim que o homem é. O homem distante de Deus não tem nada de bom para oferecer. Fragmentado, carente, destruído. Ele se entrega às suas próprias paixões. Mas Noé escolheu construir um altar e oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Será que é isso que a gente faz com a nossa família? Como é que é a vida devocional da sua família? Vocês juntam para maratonar Netflix, para assistir seriado, para assistir até The Chosen. Vocês se reúnem para o churrasco, se reúnem para o aniversário, para a reunião, para os natais, tudo lindo. Mas quando vocês se reúnem para orar,
Quando vocês se reúnem para adorar a Deus juntos, prestar um culto racional a Deus juntos, os seus filhos têm o costume de te ver, papai, mamãe, de joelhos orando? Eles aprendem pelo exemplo. Seus filhos já leram a Bíblia? Papai e mamãe já leram a Bíblia para eles? Às vezes nem você leu e quer que seu filho leia. Gente, os nossos filhos, eles vão ser o produto daquilo que nós oferecemos para eles na infância. Não, mas eu coloco, Helena, 3 palavrinhas. O 3 palavrinhas é uma ferramenta, não é a Bíblia. Quem ensina a orar é papai e mamãe, não é a escola dominical. A igreja é parceira no processo. A escola é parceira no processo educacional, mas quem educa uma criança não é a escola, é a família. Quem gera uma criança espiritualmente não é a igreja, é a família. Tem um altar de adoração a Deus na sua casa, porque a televisão eu tenho certeza que tem. O celular tem, o tablet tem. Mas não tem um altar de adoração que é erguido na sua casa, pelo menos uma vez por semana, não tem. Se a gente mal ora sozinho, muito menos junto. Cadê a unidade, gente? A casa dividida não vai ficar de pé, gente. Agora, a família que ora junto, adora junto, lê a Bíblia junto. Eu me lembro, gente, quando o João ia levar os meninos para a escola, às vezes eu ficava na cama, porque o João, professor, sempre ia para a escola junto com os meninos, eles iam no mesmo especial. E o João levantava os 4, acordava os 4, preparava o café para eles. E aí ele sempre acordava os meninos 15 minutos mais cedo para ler a Bíblia antes de sair para a escola e orar com eles. E às vezes eu levantava e eles estavam lá no sofá. Mas estava entrando. Pois é, Helena, mas isso não garante. Fiz isso com os meus filhos a vida inteira. Agora estão desviados do evangelho. Mas a palavra está lá. E é a palavra que vai fazer a diferença deles afundarem mais ainda no abismo que eles caçaram para eles, ou dar um passo para trás diante de algumas circunstâncias. Deus não mente. A palavra de Deus não volta vazia. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente não sabe que nutrientes tem num prato. Quando você olha para um prato saudável, você sabe que é saudável, mas você não sabe onde está a vitamina E, a vitamina tal, o selênio, o zinco. Você não sabe. Eu vou comer um pouquinho de zinco, porque você põe para dentro. Você sabe discernir o que não é comida saudável e o que é comida saudável. Às vezes você pode até não gostar, mas se você não comer a comida saudável, você vai adoecer. Sim ou não? Espiritualmente é a mesma coisa. Você pode não estar entendendo o que você está lendo, mas põe para dentro. Põe para dentro. Compra uma tradução mais fácil da Bíblia e continua pondo para dentro. Daqui a pouco o Espírito Santo vai começar a te ensinar. As coisas vão começar a entrar na sua cabeça. O Espírito Santo vem e te ensina. Você começa a te dar discernimento. Mas independente de põe para dentro. Porque isso pode ser a diferença entre a vida e a morte na sua casa. E finalmente, gente, a casa de Noé mostrou para a gente que mesmo ele fazendo tudo o que o Senhor mandou, mesmo ele construindo um altar de adoração, Noé plantou uma vinha, fez o vinho, se embebedou.
E ali naquele âmbito familiar, aconteceu um abuso. Cã descobriu a nudez de seu pai. E o seu filho foi amaldiçoado. Meus queridos irmãos, esse assunto é extremamente delicado, mas ele precisa ser falado nas nossas igrejas. 90% dos abusadores sexuais de crianças estão ou no ambiente familiar ou são amigos muito próximos. Eu fui molestada sexualmente durante 9 anos da minha vida, da minha infância, por um tio. É o tio, é o irmão, é o primo, quando não é o próprio pai, o próprio avô. E de vez em quando vem uma história bizarra dentro da igreja de abusos sexuais de crianças. Você pode ser tentado. Você pode estar adoentado. Talvez você sofreu um abuso na sua infância que ninguém sabe. Às vezes o seu pai, o seu primo, o seu avô te tocou de um jeito que não podia tocar. E você varreu isso para debaixo do tapete. E você pensa, está no passado, não quero nem me lembrar. Mas aí começa a vir uma atração. Você olhou para sua netinha de um jeito diferente. Você olhou para sua filha de um jeito diferente. E você acha que você, como pai, como avô, como tio, como irmão mais velho, você tem o direito sobre o corpo dessa criança que está sob a sua tutela, ou dessa pré-adolescente, ou dessa adolescente. Nós sabemos a ruína que aconteceu na casa de Davi, porque um irmão estuprou a irmã. A morte entrou na casa de Davi. A vergonha entrou na casa de Davi. Tudo consequência do adultério com Betseba. Bendito seja Deus, nós temos Jesus Cristo. As consequências vêm, mas Jesus na nossa vida pode minimizar bastante os efeitos colaterais do nosso pecado. Principalmente quando há arrependimento e confissão. Deixa eu te falar, meu irmão, minha irmã. Se você está sentindo que você tem um adoentamento nos seus afetos, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, procura um pastor, procura os 3. Mas confesse uma tentação, mas não confesse um pecado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, os abusos têm que cessar dentro das nossas casas, porque Jesus já está lá, porque a palavra já entrou. Nós não podemos permitir, meus irmãos, nós precisamos de colocar pé na porta e falar: Satanás, aqui não. Eu fui abusado, mas os meus filhos não serão, meus netos não serão, minha descendência será bendita. Quantos meninos dessa geração quebrada que estão abraçando um estilo de sexualidade distorcido, são frutos do abuso. E às vezes o abuso, gente, não precisa nem ser um toque concreto. Se você pega uma criança e coloca para ela assistir pornografia, isso é abuso sexual. Mas a gente não quer falar sobre isso porque é muito desconfortável. Meus queridos irmãos, nossas famílias estão na mira do inferno. Satanás não quer te arranhar, não. Ele quer matar a sua descendência. Ele quer garfar os seus filhos. E vai precisar da gente ter coragem para pedir ajuda. Quanto mal poderia ter sido evitado se no primeiro pensamento, na primeira percepção de um sentimento esquisito, de uma reação esquisita, às vezes até biológica,
Se tivesse buscado ajuda e falar, pastor, eu preciso do seu conselho, preciso da sua ajuda. Porque eu não admito isso que eu estou sentindo. Eu estou sentindo uma atração pela minha filha. Eu vejo ela sexualmente. Me ajuda, pastor. Vamos fazer uma terapia, vamos fazer, sabe? Mas não, às vezes você tem a sensação e vai tentar alívio onde? Na terapia, no psiquiatra, no remédio, no pastor? Não, na pornografia. Pornografia só alimenta o demônio. Mas dia menos dia vai rolar. E Satanás põe as patas imundas e marca a sua descendência. Porque eu sei o que o abuso sexual gera na gente. Eu sei. Não estou falando de uma história que me contaram. Estou me falando de onde Jesus me tirou. Do enredo emocional que estava prejudicando até o meu casamento com um homem bom, um homem santo, um homem maravilhoso que Deus me deu. Mas que teve que ter muita paciência para lidar com uma mulher arrebentada. E olha que não foi nem um estupro. Meu time tocava de uma maneira indevida. E já fez um estrago tão grande. Agora você imagina uma menina que foi violada, que teve a virgindade rompida. E não são só meninas que sofrem abusos, meninos também. Deus tem planos de paz e de bem para a família. Na mesma proporção que Satanás odeia e persegue a família, se posicione. Gente, não dá mais para a gente ficar brincando de ser crente, porque Satanás não está brincando de ser Satanás. A confissão de uma tentação acende a luz. Sabe quando acontece, você acorda de madrugada e acende a luz na sua cozinha, e se você não está com a dedetização em dia, as baratas estão lá? O que acontece? Se tem uma barata na cozinha de madrugada, você acende a luz, ela corre. Ela não gosta da luz. Ela quer se esconder. Ela gosta das gretas. Gosta dos ralos. Mesma coisa Satanás. Quando você acende a luz, apenas com uma confissão de uma tentação, você já mandou o bicho embora, pelo menos 80% do caminho. Mas tem que ter coragem. E eu vou te dizer, é melhor você ter a coragem de confessar uma fraqueza, uma tentação, uma vulnerabilidade, um pensamento que te ocorreu, uma reação fisiológica que você teve, do que ter que responder criminalmente por um crime que você cometeu contra alguém que você deveria proteger. E às vezes não é da sua família, mas é da família de alguém. Confesso do mesmo jeito. Porque do mesmo jeito que a sua casa precisa ser preservada e protegida, a casa de todo mundo precisa ser. E a igreja está na terra para a gente ser guardião da família. E não abusadores da família. Meus queridos, entrem no projeto de Noé. Tem uma arca para ser construída. E pôr a sua família lá dentro. Até que ele venha. E a gente possa descer da arca e construir um altar de adoração. Toda lágrima vai ser enxugada dos nossos olhos. Mas você vai ter que ter a disposição de Noé. Anda com Deus. Anda com Deus. Obedeça ao projeto, às orientações de Deus. Trabalhe em cooperação com a sua família. Envolva a sua família no projeto de Deus. Persevera no projeto, mesmo quando ele se tornar difícil. Porque vai ficar pronto. E vai te salvar no dia da tempestade. Construa um altar de adoração. Que a sua casa seja um lugar que adore o Senhor. Até que Ele venha. Fique de pé no seu lugar.
e segura a mão dessa pessoa que está do seu lado. Se você está perto de alguém da sua família, abrace aí esse membro da sua família que está perto de você. Se a sua família não está aqui com você, você está sozinho aqui, ore pelo seu irmão, porque nós também somos família de Deus. Oh, maravilha! Não andamos sem família. Se a gente não tem uma família consanguínea, nós temos a família de Cristo, que também é consanguínea. Tem um sangue que nos une, o mais poderoso de todos, o sangue de Jesus. Eu queria que você orasse por essa pessoa que está com você. Abençoa essa pessoa que está do seu lado. Ore por ela. Agradeça a Deus pela vida dele, pela vida dela. Se esse momento que você quer trazer conserto também para a sua casa, é momento de pedir perdão, também esse é o momento. Mas libera palavras de bênção sobre a sua casa, sobre os filhos dos seus filhos. Helena, mas eles ainda não existem. Mas as palavras podem ser liberadas. Peça perdão ao Senhor pela negligência, pela omissão, pela preguiça. Mamães, não terceirizem a educação dos seus filhos. Por mais desafiador que possa ser uma criança pequena dentro de casa, não entregue seus filhos para as telas, principalmente se eles têm menos de 5 anos. Não ceda, persevere, busque estratégias de Deus. Pai, nós estamos na Tua presença. Que bom que a gente pode te chamar de Pai. Pai. Um Pai perfeito, um Pai amoroso, um Pai disposto a educar, a curar, a alimentar, a cuidar dos seus filhos. Obrigada, Pai. Obrigada pela Tua palavra que nos instrui, que nos adverte, que nos consola, que nos corrige, que nos exorta, que nos ensina. Obrigada, Senhor. Eu oro por cada uma dessas famílias representadas aqui nessa noite. Eu peço sobre cada uma dessas famílias, cada uma dessas casas, a Tua luz. Amém. Senhor, aquilo que está abalado, que seja firmado pelo Senhor. Aquilo que está destruído, que seja reconstruído. Aquilo que está quebrado, que seja renovado, trocado por algo novo. Ó Deus, em nome de Jesus, eu abençoo cada família aqui e eu peço sobre cada uma delas a Tua bênção, a Tua paz, a Tua alegria renovada, as estratégias do alto, para que Satanás permaneça do lado de fora das nossas casas. Senhor, nós não compactuamos com o inferno, nós não compactuamos com o projeto de destruição de Satanás com as famílias. Pai, nós pedimos ao Senhor, vem do alto com a Tua unção, Senhor, sobre nós, quebrando o jugo, quebrando, Senhor, a mentira, os sofismas, que sejam destruídos agora, em nome de Jesus. E que a Tua direção venha, que o Teu prumo venha, ajustando o que precisa ser ajustado, consertando o que precisa ser consertado, alinhando o que precisa ser alinhado. Reconcilia, Senhor. Converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Converte o coração da esposa ao seu marido e do marido à sua esposa. Senhor, em nome de Jesus, que haja perdão, que haja reconciliação, que haja recomeço, Pai. Amém, Deus. Senhor, o Senhor fez a família, Deus, para ser um lugar de bênção e de refrigério. Que os nossos lares se tornem como tochas acesas no mundo em trevas, não apenas para aqueles que vivem debaixo do mesmo teto, mas que os nossos vizinhos enxerguem a luz na nossa casa, que a nossa casa se torne uma referência para aqueles que não têm nenhuma referência.
que se torne um lugar de cura para aqueles que estão quebrados. Pai, em nome de Jesus, e que isso se reflita na família da fé. Que a igreja do Senhor sinta, Senhor, colha os frutos, Senhor, de famílias curadas e abençoadas dentro do recesso e do secreto dos lares. E que isso glorifique o Teu nome em toda a terra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Não sacrifique a sua família no altar do desejo, no altar da cobiça e no altar de Mamon. Proteja a sua família, coopere com a sua família e seja uma bênção por onde você andar, em nome de Jesus. Amém.